Este é o terceiro módulo do programa Terceira Idade com Áurea Travessa. Residencial da terceira idade, a pousada preferida dos idosos. Vejamos aqui os recadinhos que eu tenho. A Eunice do Bazar, a Eunice tem um bazar, né? Fica na Heitor de Moura Estevo 213, ao lado da Nobre Imobiliária. E ao lado também do prédio Marino. Ela convida vocês para irem de 9 às 18, de segunda a sábado, peças a partir de R$1. E agora vão a Maria José. Maria José continua pedindo para o Hospital Beneficência Portuguesa, que mantém 50 idosos no setor de recuperação. Fralda geriátrica, alimento não perecível, álcool 70, entregar e deixar para que entreguem a Maria José. Ela também pega, se você tiver o material em casa, ela vai da sua casa pegar. E fica ali atrás do supermercado Extra, da Avenida Delfim Moreira. Dá uma ajuda, Maria José, que está precisando de fraldinha lá para os seus geriatras. E vamos agora ver um quadro aí, vamos pedir ao Johnny, que a nossa Valéria vai explicar relacionado com o autismo. Isso. Vamos lá. Vamos ver se você consegue aumentar um pouquinho, enxergar. Não, dá para enxergar. A população. Isso, a população mundial, né? 1% é de autistas. De autistas. Isso. No Brasil... Tem 2 milhões, nossa. 2 milhões. Na verdade, o Brasil, ele não tem um censo de autismo. Então, isso é uma... Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje, estima-se que tenha mais, né? Mas até uns anos atrás eram 2 milhões, então é agora, o que tem... Nos Estados Unidos é mais completo, né? Nos Estados Unidos eles têm um censo. Então, já se sabe que em cada 45 crianças, uma é autista. No Brasil, supõe-se que em cada 64 crianças, uma seja autista. Ali nós temos um quadro com 75 os meninos e 25, não é? 25 as meninas, porque na verdade de cada 4 crianças, uma é menina. A incidência do autismo é maior nos meninos. Mas você pode me dizer por quê? Tudo é estudo, né? No autismo nada é comprovado, mas eu fiz um curso onde um médico disse que existe um estudo que como o DNA feminino é XX, ele não consegue corrigir alguma coisa, aliás, ele consegue corrigir, e o menino, como é XY, não consegue corrigir alguma coisa, por isso a maioria é de meninos. Mas isso é tudo estudos, nada comprovado. Mas o estudo agora está maior do que antigamente, né? Sim, hoje se tem mais conhecimento do que antigamente. E esse 70, 95? Então, de 70... Alterações sensacionais. Alterações sensoriais. A maioria dos autistas tem uma sensibilidade muito grande, auditiva, olfativa, gustativa, tátil. Então, a gente fala assim, pensa no autista, você pensa numa questão sensorial. Por isso eles colocam a mão no ouvido, porque o som é muito alto para eles, essas luzes assim são muito fortes para eles, se passa um produto de limpeza, eles sentem aquilo. E aí, quando a criança autista, ou adolescente ou adulto, tem uma reação mais assim, uma explosão, alguma coisa assim, procura saber, com certeza vai ser alguma coisa relacionada às questões sensoriais. Que eles costumam dizer que eles sentem até dor, de tão forte que é a sensação. Ali nós temos também de 45 a 60 dos autistas têm uma deficiência intelectual. Ali diz que não há um único marcador biológico, porque assim, hoje se sabe que numa família onde tem autista, a probabilidade de ter outro autista é grande. Se a família tem um filho autista, a probabilidade de ter outro filho autista é grande.
Porém, não é só isso. Nós temos casos de famílias que não têm nenhum autista na família. Então, existem estudos sobre agrotóxico, idade avançada dos pais, prematuridade das crianças, até de vacina tem estudos. Nada comprovado, mas tem. O outro, irmão? Ali de 20% a 30% são não verbais e de 20% a 25% tem retrocesso na linguagem. Na verdade, o que acontece? Todo autista ele vai ter uma dificuldade na linguagem. Isso faz parte do tripé do autismo. O autista ele vai ter uma dificuldade na linguagem, na comunicação, né? Uma dificuldade comportamental e uma dificuldade de socialização. Então, para ele ser autista, ele tem que ter pelo menos uma característica de cada uma dessas do tripé. Então, nós temos autistas não verbais que não vão falar nunca, a vida inteira sem falar. E aí existe até hoje um trabalho com Libras para autistas, né, que é bem interessante. Existem autistas que fazem ecolalia, que é a repetição das palavras. Então, você fala uma coisa, ele repete. Ele pode repetir um desenho que ele viu, ele pode repetir uma palavra que você falou e assim vai. Tem eles, assim mesmo aqueles que falam, que conversam, eles vão ter uma dificuldade na linguagem, eles vão ter uma dificuldade em expressar o que eles sentem. E os gêmeos? Então, gêmeos, assim, tem uma incidência também de 50% a 95%, né? E de 10% a 30%, né? De gêmeos. Então, existem gêmeos que nasce um autista e outro não. Nós temos na associação casos assim. Mas se for univitelino? Também pode acontecer. Também pode acontecer. Coisa. Existem casos de autistas que os dois são, mas existem muitos casos de autistas que um é autista e outro não. Que seja do mesmo sexo? Sim, sim. Nós temos na claro associação. Claro que é do mesmo sexo. Univitelino é do mesmo sexo. A outra, Johnny, símbolo. É o símbolo do autismo. Aumenta isso aí, não pode? Então, esse é o símbolo do autismo, né? O quebra-cabeça, ele é o símbolo do autismo e colorido, porque é uma infinidade. Quando eu falei do autista, que tem do leve ao severo, nós temos uma infinidade, nenhum autista é igual ao outro. Nós temos aquele leve que está aí, que ninguém nem sabe que ele é autista, que ele é considerado uma pessoa tímida, com poucos amigos, às vezes até uma pessoa mais chegada. Nós temos casos de pais que foram para ver o filho, levaram no especialista e descobriram que o próprio pai era autista, sem saber, já adulto que foi descobrir, né? Então, o autismo é variado, né? Você tem várias... você tem o moderado, dentro do moderado você tem uma infinidade, você tem o severo, dentro do severo tem uma infinidade também. Tem até aquele severo que não sai de casa, que não aceita contato, né, com ninguém. E o outro? Esses são alguns sinais do autismo. Se eu puder ver por aqui, para poder ir explicando, né? Então, brinca ou usa brinquedos de forma incomum. Por exemplo, o autista, na verdade, ele não sabe o que fazer com o brinquedo quando ele é pequeno. Ele precisa ser ensinado. Então, o menino, se ele pega um carrinho, ele vai virar o carrinho e vai brincar com a rodinha. Ele não sabe que o carrinho é para brincar igual o carro de verdade que anda na rua. Então, tudo ele precisa ser ensinado. Então, ele vai pegar os carrinhos, ele vai enfileirar, vai botar tudo um atrás do outro, ele vai separar por cor os brinquedos, por tamanho. Ele não brinca de acordo com a finalidade do brinquedo, ele vai brincar de maneira diferente. E ele usa só o brinquedo e não olha as pessoas que estão perto? Ele não dá atenção mais para o brinquedo? O autista, assim, uma das características, né, quando ele é pequeno, eu digo quando ele é pequeno porque quando vai tendo as terapias ele vai melhorando, vai desenvolvendo. É você chamar e ele não atender. Ele fica ali brincando, você chama, ele não olha para você. É como se ele fosse surdo. Muitos autistas foram considerados surdos e não eram. Então tem um pouco disso porque ele tem uma dificuldade de socialização, né? De estar junto do outro, de brincar com outras crianças, então é muito difícil. Às vezes eles conseguem se socializar com adulto e não conseguem se socializar com crianças. Também a falta de consideração de perigo, né? Eles não têm noção de perigo.
Então, quando se tem um autista, principalmente em escola, a gente fala muito isso. Janela aberta que seja alta, assim, porta aberta que seja perto do portão, portão aberto. Cuidado, porque o autista não tem noção de perigo, ele vai mesmo, é bem complicado. Vamos ver essa daqui, ó. Não sou agressivo. Então, alguns casos, eles mordem, eles podem beliscar, bater, eles fazem isso até neles mesmos, né? Por não sentir dor. Muitos não sentem dor, então... Não sente dor? Muitos não sentem. Então, eles acabam se mordendo porque não sentem, ou se machucam e não sentem que machucaram, tem isso também. E aí, o que acontece com o autista? Por que ele tem uma reação aparentemente agressiva? O autista, ele nunca tem a intenção de agredir alguém, nunca. O que acontece é que quando ele tem uma sensação muito forte, ou auditiva, ou olfativa, ou tátil, qualquer coisa que incomode muito ele, como isso é muito doloroso para ele, ele tem uma reação. Eu costumo dizer que ele quase que explode por dentro, né? É uma reação. Meu filho, por exemplo, se ele se machucar, ele não sabe dizer que está doendo, que ele se machucou. Então, o que ele faz? A primeira coisa que está na frente, ele joga. Mas ele não tem intenção, meu filho aí, ele não tem intenção de machucar ninguém. Por isso que quando ele se machuca, eu já fico logo atenta, porque a reação dele, como eles não sabem dizer o que eles estão sentindo, eles não sabem dizer, me machuquei, está doendo. Mas você já estudou, seu filho sabe disso. Mas uma professora já não sabe disso. Por isso nós vamos às escolas, para dizer exatamente isso. Quando o autista tiver uma reação aparentemente agressiva, observe, porque alguma coisa aconteceu, não é do nada. Ele não tem uma reação assim no sentido de agredir. Johnny, vamos àquelas fotografias rápidas antes do último bloco. Aquela que aparece com o pai, esse é o filho. Esse é meu filho, hoje ele está com 9 anos, ali ele era menorzinho. Minha esse é a filha, né? E meu filho. Isso foi na festa da associação, na festa junina da associação. Minha filha, com 23 anos, meu pai. Seu pai. Isso. Meu filho. Nossa alegria. Nossa alegria. Isso. Então, agora vamos para o quarto bloco. No quarto bloco, nós vamos falar de coisa boa. Nós vamos falar numa ligeirinha. Não me deixe que eu já volto numa rapidez incrível depois dos nossos comerciais. Por favor, mas não vamos esquecer que na Galeria Teresópolis temos a torta delícia. Até o outro bloco. Áurea, 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 você é festa na TV.